Seja bem-vindo então ao meu curso gratuito de Day Trade, baseado em conceitos institucionais e Fibonacci, focado também em Wyckoff. Meu nome é Francis, para quem ainda não me conhece, sou trader profissional há 6 anos e sou especialista em ouro e Nasdaq, que para mim, né, são os ativos mais voláteis do mercado financeiro, certo? O meu modelo de curso que eu vou estar ensinando para vocês aqui de forma gratuita, ele pode ser replicado em qualquer ativo. Se você, por exemplo, opera B3, né, ou Forex, EURUSD, como está vendo aqui o gráfico, você consegue replicar tudo que você vai aprender nesse curso no gráfico que você tem, que você opera já. Não necessariamente tem que ser no ouro e no Nasdaq. Dito isso, hoje, nessa primeira aula, eu escolhi como o primeiro assunto a ser analisado, nós vamos falar sobre estrutura de mercado. Como é formado a estrutura de mercado? Basicamente, tenho certeza que você deve saber isso se você está procurando um curso, você já deve ter visto alguma coisa a respeito de day trade, né? Então você sabe que o mercado ele se movimenta basicamente numa tendência de baixa, que são topos e fundos descendentes, ou ele vai ficar lateral, que eu vou colocar aqui em azul, que nós chamamos de consolidação, ou ele vai estar numa tendência, de alta, formando topos e fundos ascendentes. Então você sabe que o mercado só vai se movimentar dessas três formas: para baixo, para o lado ou para cima. Só que dentro da estrutura de mercado, nós temos que entender aonde o mercado, as grandes instituições, querem ir. E nem sempre isso é fácil. Por isso que dentro da estrutura de mercado, você vai aprender alguns termos muito importantes. A primeira coisa a ser analisada dentro da estrutura de mercado é aonde está a abertura do dia. Depois disso, como segundo ponto, são as sessões. Que nós temos Ásia, Londres e Nova York. Eu não coloquei Sydney, porque Sydney normalmente está na abertura do dia e dentro do range da Ásia. Tá? Você acabou de escutar a palavra range, então é a terceira coisa que a gente vai estar observando. Qual o range que a gente vai estar operando? Como assim, Francis, qual o range? Porque você pode estar operando um range diário, um range de 4 horas, um range de 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, ou o que eu opero, 1 minuto. É necessário você saber aonde você está dentro do range que você está operando e aonde, dentro da estrutura do dia, do range, aonde está a seção da Ásia, de Londres e Nova York. Uma vez que você sabe isso, você vai começar a analisar alguns pontos, alguns termos técnicos, tá? A gente vai começar a analisar aonde que está a máxima do dia, certo? A gente vai a mínima do dia, máxima das sessões e mínimas delas. Como assim, Franz? Você vai ser
Você sempre vai ter que anotar onde está a máxima da seção da Ásia e a mínima dela, onde está a máxima e a mínima de Londres, onde está a máxima e a mínima de Nova York, da semana, de todos os dias. Sabe por quê? Porque o mercado, ele é o mercado é baseado em liquidez. Quando você entende que o mercado é baseado em liquidez, a máxima do dia é um ponto de liquidez. A mínima do dia é um ponto de liquidez. Então você começa a ver que topos e fundos, dependendo da onde eles estão, são considerados liquidez para o mercado. É o que é a liquidez? O combustível que leva o preço. Então vamos lá. O que é liquidez? Então é o combustível que leva o preço do ponto A para o ponto B. Basicamente é isso. Então, até o momento, o que nós aprendemos? Que a estrutura de mercado, ela contém várias coisas. A abertura do dia, as sessões, qual o range que você vai estar olhando, máxima do dia, mínima do dia, máximas e mínimas das sessões, Ásia, Londres e Nova York. Você sabe que o mercado ele é baseado em liquidez e que a liquidez é o combustível que leva o preço do ponto A para o ponto B. Entendido isso, nós vamos começar a ver dentro da estrutura de mercado alguns termos, porque uma vez que o mercado está vindo de uma tendência de baixa, por exemplo, eu entendo que ele está fazendo topos e fundos descendentes. E dentro desses topos e fundos descendentes, existe o que a gente chama, vou dificultar um pouquinho aqui, ó, fractal. Como assim fractal, Francisley? Bem, a fractalidade do mercado é que, imagine que essa pernada de baixa seja num time frame de diário. No H4, o mercado vai estar fazendo topos e fundos descendentes menores. Certo? No H1 vai ser menor ainda. Então, no H1, vamos fazer aqui mais bonitinho. Então, vamos imaginar que aqui é o H4, certo? Descendente. No H1, que eu vou colocar em outra cor, o mercado está fazendo topos e fundos descendentes, só que menores. Essa é a fractalidade do mercado. Então, às vezes, você vai perceber que o H4 está numa tendência de baixa totalmente, só que veja que quando essa perna de correção de H4, essa perna que a gente chama aqui de correção, ou a gente chama de pullback, que é quando o mercado volta a testar uma determinada região, que eu já vou também dar um nome para elas, quando o mercado faz o pullback, no H1 ele está tentando reverter a tendência
de baixa para alta. Quando continua, ele alinha o que a gente chama de fluxo e o fluxo continua vendedor. Por isso que a fractalidade ou fractal que eu escolho para operar, eu tenho que estar muito atento na estrutura de mercado. Aí então a gente entra num outro termo. Qual é o meu range? Certo? Então, dentro do meu range, que é o topo e o último fundo que o mercado fez. Então, aqui, nesse range de 4 horas, meu topo está aqui e o último fundo que ele fez está aqui. Qual é o meu fluxo? Meu fluxo é vendedor. Estou usando o range de 4 horas para analisar aqui. Uma vez que o mercado encontrou o seu fundo, ele começa a fazer o pullback. Vamos imaginar aqui no gráfico de 4 horas que o mercado fez essa explosão aqui para cima, fez um fundo mais alto e rompeu novamente. Automaticamente dentro dessa estrutura, eu vou sempre analisar o que a gente chama de oferta e demanda, ok? A oferta e a demanda nada mais é do que eu sempre quero vender mais caro, comprar mais barato. Basicamente é isso. Ou como você já deve ter escutado, resistência, suporte. Dentro da oferta e da demanda, as grandes instituições, para fazer com que o fluxo e os pullbacks aconteçam, elas são o que a gente chama de provedor de liquidez. Eles são os grandes provedores de liquidez. Uma vez que eles estão comprando e vendendo a todo tempo, dentro do mercado baseado em liquidez, a gente tem o que nós chamamos de blocos de ordens. O que são os blocos de ordens? Os blocos de ordens são sempre regiões específicas que você vai estar observando. E eles são formados sempre o contrário do movimento que ele fez. Como assim? Agora vamos pegar aqui um exemplo de bloco de ordem. Deixa eu apagar isso aqui. Então eu venho numa tendência de baixa, como você pode ver aqui. Topos e fundos descendentes, certo? De repente, o mercado rompe essa estrutura e começa a fazer topos e fundos ascendentes. Ok? O que são os blocos de ordens? Dentro dessas regiões, os blocos sempre vão estar nas extremidades ou nos pontos de pivô. Como assim? Quando um mercado faz um fundo mais alto e rompe, conforme você aprendeu lá na análise técnica no Price Action, é um pivô de alta. Topo mais baixo e rompeu, eu tenho um pivô de baixa confirmado, certo? Então agora você vai começar a aprender dentro da estrutura de mercado, os pontos de liquidez que você tem, os blocos de ordens que são formados numa tendência de baixa pelos blocos, pelos candles vendedores, numa tendência de alta pelos candles compradores. Como assim, Franz? Bem, pense comigo. O mercado
As grandes instituições são responsáveis pela liquidez do mercado. Então, o que para mim é um movimento de compra, para eles que são provedores do mercado, eles estão comprando e vendendo ao mesmo tempo. Então, quando um institucional, uma grande instituição, ela quer que o mercado ela pare numa determinada região, ela começa a absorver todas as vendas que os varejistas ou outras instituições querem continuar fazendo o preço cair e ela não quer isso, que isso aconteça. Então ela começa a comprar absurdamente todas as vendas que o mercado está fazendo. Então ela começa a absorver isso. Então esses candles de vendas aqui são essas absorções que o mercado está fazendo. Então aqui ele se criou um bloco de ordens vendidas, ou no caso, compradas pelas instituições. Uma vez que o movimento foi para cima e o mercado voltou, ele começou a testar blocos. O que são os blocos? É o movimento contrário ao que a tendência está mostrando. Topos e fundos ascendentes. Onde está o meu bloco? No pivô ou na extremidade. No caso aqui. Eu tenho blocos, agora entra um novo termo, de oferta e demanda. E eles sempre vão estar nas cabeças dos pivôs de alta ou de baixa. Então, se eu estou numa tendência de baixa, onde está o meu bloco de oferta? Exatamente aqui. Aonde está ele? Qual é o último candle do movimento comprador? É esse cara aqui. Então eu marco toda essa região como uma região de oferta. Quando o mercado começa a fazer topos e fundos ascendentes, eu também tenho os blocos. Então eu tenho um bloco de demanda. Depois, o movimento fez um pivô de alta, voltou a testar um bloco de demanda. Olha o bloquinho ali, ó. Movimento contrário à impulsão. Bloquinho de demanda. Movimento contrário à impulsão. Voltou, testou. Voltou, testou. Ó. Voltou, testou. Dentro do bloco aqui ainda. Então, basicamente, a gente tem a oferta e a demanda. Certo? Além da oferta e da demanda, você vai ver outros termos que a gente vai aprender, que são chamados de CH, que é a mudança de característica. E você vai ter também o que a gente chama de flip, que é quando uma região de oferta ou demanda é consumida e testada, gerando para mim um outro bloco contrário àquilo. Vamos entender primeiramente o que é a mudança de característica. A mudança de característica ela acontece quando o último bloco é rompido. Então a mudança de característica está acontecendo aqui, indicando a minha mudança de característica. A última zona de oferta, o mercado rompeu ela, mudou a característica. Uma vez que o mercado continua fazendo topos e fundos ascendentes, a gente entende que ele está fazendo um outro movimento que a gente chama de boss, ou trazendo para o português,
quebra de estrutura, certo? Isso tudo vai ser, você precisa aprender tudo isso para quando eu for te ensinar as estratégias, você saber o que você está fazendo e o porquê você está fazendo isso. Então você vai ter ali a quebra de estrutura. Lembra que eu falei aqui que o mercado sempre vai buscar, né, zonas de oferta e de demanda. Eu tenho uma baita de uma barra de venda aqui, e o que é no contrário a ela é a minha zona de oferta, certo? Olha lá o mercado reagindo a ela. Só que eu estou no movimento já autista aqui. Então o mercado fez a mudança de característica, fez uma quebra de estrutura, né? E eu tenho que ver aonde está o movimento. Ele está no movimento mais barato ou mais caro? Então o 1,6 para o 1,9 é mais barato. Então eu vou procurar aqui por compras ou por vendas? Por compras. Por isso que você tem que sempre estudar muito bem a estrutura de mercado. Uma vez que você tem aí a mudança de característica acontecendo, você consegue identificar então, né, o próximo passo, que é o flip, que é onde normalmente o mercado volta a testar logo após a mudança de característica. Então, a última zona de oferta vai, talvez você lembre do price action agora. O que antes era resistência, agora vira demanda ou vira suporte. A gente entende que uma vez que o mercado rompe essa zona de oferta e ele volta a testar, os institucionais chamam isso de flip, está virando a mão. E eles criam daí um bloco de ordem de demanda compradora. Todo o dinheiro que estava aqui começa a ser passado para cá. E você pode ver isso acontecendo exatamente aqui, porque em nenhum momento dentro desse flip o mercado passou aqui para baixo. Ele usou todo o dinheiro para levar o preço mais acima. Então você aprendeu nessa aula sobre um pouco sobre a estrutura de mercado. A estrutura de mercado ela é formada, né, por topos e fundos descendentes numa tendência de baixa, topos e fundos ascendentes numa tendência de alta. Você sempre vai estar procurando analisar a abertura do dia onde que ela está, as sessões da Ásia, Londres, Nova York, qual o range que você vai estar usando, onde está a máxima mínima do dia, máxima mínima das sessões. Você aprendeu que o mercado ele é baseado em liquidez e a liquidez é o combustível que leva o preço do ponto A para o ponto B, do ponto A para o ponto B. Por quê? A demanda aqui era maior porque estava mais barato. A oferta aqui era melhor porque estava mais caro para vender. Então, eu estou levando o preço, ponto do preço A para o ponto B novamente. Certo? Na próxima aula, a gente vai agora começar a analisar, dentro da estrutura de mercado, nosso segundo ponto, que é as sessões. E daí a gente vai falar um pouco a respeito também de range, máxima do dia, mínima do dia, máxima das sessões e mínima das sessões. Até o próximo vídeo.